trazer aqui Gustavo Uribe, que está muito bem acompanhado pelo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. Uribe, muito bem-vindo de volta. Ministro, muito obrigada pela presença aqui no Live CNN. Muito obrigado, Clarice. Estamos aqui então com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Como o presidente Lula estava falando agora, a gente fala daqui a pouquinho da Polícia Federal, que hoje teve esse relatório que é bastante chocante, o plano de assassinato a Lula. Mas vamos falar um pouquinho do balanço aqui do G20, ministro. O que o senhor considera como um avanço nas negociações e o legado que o governo brasileiro deixa à frente desse fórum de discussões mundial? Muito bem, Gustavo. Bom, o G20, desde a pandemia, não conseguia realizar reuniões que tivessem resultados tão expressivos como o G20 do Brasil. E nós tínhamos 3 questões fundamentais: a Aliança Global de Combate à Fome, a introdução do tema das mudanças climáticas e a questão que envolve a nova governança, os novos fóruns de decisão da ONU. E os 3 pontos que eram chaves para a diplomacia brasileira, que foram estabelecidos como prioridade pelo presidente Lula, foram incluídos na redação final do documento final. Então eu acho que o G20 no Brasil tem um saldo positivo, traz o Brasil de volta para o cenário mundial e traz o mundo de volta para o Brasil, depois de anos em que nós estivemos totalmente excluídos desse papel de protagonismo, de relevância, e projeta o BRICS o ano que vem, a realização da COP aqui no Brasil, fortalece e amplia esse protagonismo, essa liderança do presidente Lula, e que é tão importante e que as pessoas às vezes não enxergam, mas as reuniões bilaterais, Gustavo, o presidente praticamente reuniu com todos os chefes de Estado. Só no domingo foram 11 encontros. E o que isso muda na vida das pessoas? Só no agro foram 277 novos mercados abertos para o Brasil. 61 países que não compravam do Brasil e hoje estão comprando. Então, cada contato, cada reunião abre, né, possibilidade de negócios, e isso significa gerar emprego aqui dentro, fortalecer a nossa economia, a nossa indústria, a nossa produção primária. Então, o saldo para nós ele é extremamente positivo. Quanto mais cresce o protagonismo, a importância do Lula e do Brasil, mais fortalece a possibilidade de novas relações comerciais para o país. Ministro, o mundo está de olho no Rio de Janeiro, no G20, mas a política nacional também está de olho nessa operação da Polícia Federal de hoje, um plano para impedir Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin de tomarem posse e até um plano de assassinato. Como o senhor viu essas denúncias e essa investigação? Olha, a gente lamenta profundamente, né, que no momento em que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, a gente mais uma vez acabe sendo destaque não na página de política, na página de economia, mas na página policial, né? Voltando àquele ambiente que era um ambiente característico do governo anterior. O 8 de janeiro não terminou, essa é a verdade. E semana passada nós temos o episódio da tentativa de invasão e da explosão do Supremo Tribunal Federal, e aquela figura tinha participado dos acampamentos, à frente dos quartéis, e tinha conexões. Hoje, o assunto veio para dentro do Palácio do Planalto. Veio para a antessala de um dos principais ministros do governo Bolsonaro, que era também o general, né? Quer dizer, o secretário executivo do general Ramos, que tinha relações muito próximas com o general Braga Neto, né? Que eram todos das turmas muito próximas ao Bolsonaro. Nós temos a participação de coronéis da ativa, de integrantes da Polícia Federal, num plano que seria executado dia 15 de dezembro. Por que é importante a gente frisar essa data? Porque dia 12 de dezembro, vocês devem estar lembrados, foi o dia da diplomação. Foi aquele episódio onde tocaram fogo nos ônibus, teve toda aquela situação ali próximo à sede da Polícia Federal. O presidente Lula ainda estava naquele hotel, muito próximo do local onde ocorreram as ações criminosas. Esse grupo criminoso tinha, num primeiro momento, planejado uma ação antes do dia 12. Eles queriam executar esta ação antes da diplomação. Na medida que não tiveram êxito, eles transferem a operação para o dia 15. E eles diziam, né, textualmente, que era preciso aniquilar a chapa.
Então queriam tirar a vida do presidente Lula, mas também do nosso ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin. E tinham ainda a audácia de planejar o sequestro e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, naquele momento presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Era um plano, né, com detalhes. Certamente outras pessoas vão surgir na investigação, porque na medida que tem um general, 3 coronéis, um integrante da Polícia Federal, com certeza tem mais gente envolvida na execução do plano criminoso. E pessoas muito próximas do Bolsonaro, de uma tropa de elite especializada para ações, né, não convencionais. Então isso traz muito para perto do núcleo central do governo Bolsonaro a operação, o planejamento e a responsabilização sobre as ações criminosas numa proporção que até então não tinha ainda surgido. Então, eu acho que são fatos muito graves, muito delicados e que no decorrer do dia de hoje mais informações surgirão. Da mesma forma que você falou, acho que as pessoas estão perplexas, chocadas com a audácia, com o nível de responsabilidade e com os personagens que estão aparecendo nessa investigação. Clarissa. Ministro, obrigada mais uma vez pela presença aqui. Antes da gente voltar para o assunto do G20, eu queria insistir um pouquinho a respeito desse assunto da operação da PF, perguntando para o senhor o que a gente deve esperar aí em termos de resposta das Forças Armadas, porque a gente está falando de uma elite militar no Brasil que teve integrantes ali envolvidos nessas atividades criminosas. O que é possível a gente esperar? Há uma intenção do próprio governo em fazer aí, sugerir ali que seja feito uma espécie de pente fino para garantir que não há risco, porque Pedro Duran estava trazendo aqui para a gente algumas informações de que algumas dessas figuras estão na ativa, estavam exercendo suas funções no momento em que foram alvos dessa prisão preventiva. Tem algum movimento aí que possa ser feito nessa direção? Clarissa, o ministro não ouviu a sua pergunta. O que ela perguntou é como pode ser o que se esperar das Forças Armadas e se o governo vai cobrar algum tipo de pente fino porque há alguns militares da ativa. Naturalmente que na medida em que surgem não só militares, mas também integrantes da Polícia Federal, da ativa, envolvidos nessa ação criminosa, isso terá como decorrência também uma investigação interna dentro dessas instituições, né? Agora, isso não vai alterar protocolos, isso não teve nenhuma interferência no trabalho de segurança que está sendo feito aqui no G20, né? Ele só faz com que fique mais evidente o risco para a democracia que o Brasil viveu. Nós não estamos falando aqui de figuras de fora do circuito principal da decisão política do país naquele momento. A gente tem que se recordar e pensar naquele momento. O momento em que haviam os acampamentos em frente aos quartéis, que nós tivemos o conflito no dia 12 de dezembro, que nós tivemos a tentativa de explosão do caminhão próximo ao aeroporto, e que tudo isso acaba culminando com o 8 de janeiro. Que já havia sido planejado, estimulado, financiado e que agora materializado numa ação que tinha data, que tinha plano, que tinha por objetivo assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então isso dá uma dimensão, né, da gravidade, do risco para a democracia e da audácia desse grupo criminoso que se sentia até então impune. E é bom lembrar sempre que essa investigação ela só foi possível porque a Polícia Federal consegue recuperar arquivos que estavam no computador do Mauro Cid, que nada mais era do que o ajudante de ordem do presidente da República. A pessoa que detinha a senha dos cartões da Michele Bolsonaro, que fazia os pagamentos cotidianos do dia a dia. Esse cidadão, Mauro Cid, que substituiu o Queiroz, né? Nós tínhamos o Queiroz, que era e depois o Mauro Cid. Então, pessoas do dia a dia, do convívio pessoal do presidente, dos filhos do presidente, da Michele. Nós estamos falando do núcleo central do candidato derrotado, que se insurge contra o resultado das urnas e que, evidentemente, está diretamente relacionado
a tentativa do golpe e a ação desses militares criminosos. O presidente Lula está com uma agenda atribulada, cheia de bilaterais hoje, o encerramento da cúpula do G20. O senhor sabe se ele já foi informado, ele fez algum comentário a respeito do assunto? O presidente sabe, o presidente tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Naturalmente que o foco hoje é a questão do G20, mas o presidente está informado, né, da investigação, das ações da Polícia Federal, de tudo aquilo que está acontecendo. E com certeza, no momento oportuno, ele vai ter a oportunidade de poder, quem sabe até se manifestar sobre isso, né? Vamos ter uma coletiva do presidente hoje e o que tem é um sentimento de perplexidade. Que você vê quando aconteceu aquilo na semana passada, o próprio Bolsonaro veio a público tentando desqualificar a conduta do indivíduo lá, do candidato a vereador do PL, né? Dizendo que era algo... A nota do Bolsonaro, né? Condenando ações violentas, extremas, desrespeito à democracia. Ele escreveu um artigo há poucos dias no jornal e agora a gente descobre que o candidato a vice-presidente dele, que o general-chefe da Secretaria-Geral de Governo estavam na porta da sala dele, conspirando contra o país e ajudando a organizar, né, um golpe que teria consequências inimagináveis contra a vida do presidente Lula, contra o Alckmin, contra o Alexandre de Moraes. Tem muita coisa ainda para a gente poder compreender, né? E por que daquela fuga dele para os Estados Unidos, a véspera da posse, a maneira como aconteceu o 8 de janeiro. O Mauro Cid tem, com certeza, informações muito relevantes. Agora, mesmo como colaborador do Mauro Cid, esses fatos só apareceram não na colaboração, mas eles apareceram porque a Polícia Federal conseguiu identificar arquivos que haviam sido apagados e que traziam de forma detalhada a participação, inclusive, de oficiais superiores a ele, ao Mauro Cid. Esse general que foi preso era o secretário executivo do Ramos, dentro do Palácio do Planalto, né? Na antessala do presidente da República. Então são elementos que realmente mudam de patamar o grau de responsabilidade da família, do grupo palaciano do Bolsonaro, no tentativa de golpe da ação criminosa que aconteceu no Brasil. Clarissa. Deixa eu passar aqui a palavra para o Pedro Duran fazer uma pergunta para o senhor, ministro. O senhor está me ouvindo, ministro? Se estiver me ouvindo, ok. Puder fazer um joinha aí. Agora estou ouvindo bem. Maravilha. Ministro, a minha pergunta é especificamente sobre o G20. A gente teve um avanço bastante significativo, como o senhor bem lembrou. A resolução aprovada com a amarração da diplomacia brasileira, ela é bem robusta, mas ela vai enfrentar certamente um desafio. O presidente acabou de falar, fez um pronunciamento, atendendo inclusive ao chamado daqueles chefes líderes de países, estados que estão lá no Azerbaijão, porque foi pedida a ajuda dele para poder garantir que Baku pudesse ter um consenso. Mas a gente tem, no início do ano que vem, a posse do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, que é bem contra muitas dessas medidas que foram aprovadas pelos chefes de Estado por aí. O senhor acha que a posse de Trump pode colocar em risco o que os países definiram e acordaram aí no G20? Olha, eu não acho que coloque em risco, né? Eu acho que Donald Trump não tem escondido de ninguém a maneira como ele pretende, eu diria assim, quase que desconsiderar a relevância, a importância destes fóruns multilaterais em detrimento daquilo que para ele é o interesse dos Estados Unidos, né? Ele não esconde isso de ninguém. Eu entendo que o mundo caminha hoje para um esforço em algumas temáticas que eu diria que elas são quase inadiáveis, né? Quer dizer, é impossível você imaginar que o mundo não vai discutir a questão das mudanças climáticas e a necessidade da alteração de protocolos e de metas nessa direção. É inimaginável você imaginar que a ONU não vai discutir o desenho de uma nova governança. Quer dizer, qualquer líder de qualquer país do mundo que você conversa, ele tem uma preliminar. Quer dizer, a realidade geopolítica do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, ela é muito distinta do que é o mundo hoje. E se a ONU não fizer isso, o que vai acabar acontecendo? Ela vai acabar perdendo relevância para outros espaços, como o G20, como o BRICS.
Como é que você vai ter um fórum da ONU da onde você não tem nenhum país da África numa posição de relevância, onde a Índia está fora, onde você não tem nenhum país da América Latina, né? O Brasil, o México. Então, a ONU sabe isso. E os fóruns que hoje existem, que são o desenho do pós-Segunda Guerra Mundial, eles têm que ser mostrados insuficientes para fazer com que situações limites como a guerra que envolve um dos membros do Conselho de Segurança, que é a Ucrânia e a Rússia, esteja acontecendo, para construir soluções para os conflitos do Oriente Médio. E mesmo as guerras que no último período tiveram a participação direta do próprio Estados Unidos, como é o caso de Iraque, Kuwait, né, Líbia e assim por diante. Então, não creio que o Donald Trump possa impedir que esse caminho continue sendo percorrido. E a tendência, caso ele insista nessa posição, é que ele fique numa posição de isolamento. Acho que a posição do Milei ontem foi importante a gente observar, porque ele percebeu que uma coisa são as opiniões pessoais dele, outra coisa é o interesse da Argentina, enquanto um país que tem interesses de Estado que extrapolam a vontade ou as preferências pessoais do presidente. E ele agiu dessa forma. A Argentina é signatária do documento e o Milei fez questão e teve a oportunidade de registrar, né, a sua inconformidade com relação a alguns pontos. Acho que isso é da democracia e é assim que as coisas têm que acontecer. Clarissa. Ministro, gostaria de trazer um pouco ainda a respeito do tema do G20. A discussão aqui sobre o discurso que o presidente Lula acaba de fazer. Tem uma polêmica muito grande a respeito da questão do financiamento da transição energética, uma cobrança do governo brasileiro para que países desenvolvidos contribuam com esse trabalho nos países que estão em desenvolvimento. Mas a gente sabe que também tem sido muito difícil conquistar algo nessa direção. A declaração do presidente Lula foi relativamente amena aqui em relação a esse ponto. Não houve uma cobrança ali tão pesada, tão dura, embora ele tenha abordado essa questão. O senhor acredita que há aí uma necessidade de o governo brasileiro e ali na condição de presidente do G20, encerrando essa presidência, aliviar um pouco a cobrança para garantir a adesão de todos ao debate? Olha, eu acho que o momento mais importante dessa discussão será a COP. E é evidente que o presidente Lula, como um país anfitrião da COP, como um país que vai estar presidindo os BRICS, precisa ter a habilidade necessária para trazer todos os países para essa discussão, que está acontecendo de forma paralela ao G20 lá em Baku, né? E existe, né, como você mesmo relatou, uma tensão que eu acho que ela é muito mais uma questão de precisar os graus de responsabilidade. Ninguém desconhece ou ninguém nega a necessidade de que os países que concentram a maior parte da riqueza e que são os responsáveis pela maior parte da emissão de carbono sejam também aqueles que tenham uma responsabilidade maior no financiamento dessa transição. E há, por parte de alguns desses países, sempre a busca de algum nível de contrapartida por parte dos países em desenvolvimento. E a diplomacia existe exatamente para encontrar esses pontos de equilíbrio. E o presidente Lula, ele tem que funcionar, nesse momento, como um magistrado que, ao mesmo tempo que ele tem um olhar sobre o Brasil e aquilo que interessa para o Brasil, para garantir, assim como foi o sucesso do G20, o sucesso da COP e o sucesso da gestão dele em frente aos BRICS. Eu não acho que é pouca coisa o fato de ter vindo todo mundo aqui. Eu estava brincando que quando o dono da festa não tem muito prestígio, ele manda um convite para o aniversário e acaba aparecendo só alguns convidados, né? E quando a pessoa é uma pessoa que tem prestígio e as pessoas gostam, ainda mais num lugar bonito como esse, num dia bonito como o Rio de Janeiro, quer dizer, veio todo mundo. Todas as principais economias do mundo estão aqui, não faltou ninguém. Isso mostra o prestígio, a força, né, a representatividade, mostra que o Brasil voltou para o mundo e que o mundo voltou com muita força para o Brasil e que o Lula, nesse ambiente internacional hoje, é uma figura, né, muito importante, muito significativa. Então o presidente tem esse cuidado, você sabe que ele é uma figura, ele é o veterano dessa turma toda aqui, né? Poucas pessoas aqui têm a mesma
experiência que o Lula tem nesses fóruns internacionais. Eu acho que dessa turma que está aqui hoje, se eu não estou enganado, não tem ninguém aqui que foi do G20 da época dele, né? E do G7 também da época que ele foi presidente. Então, como decano, a responsabilidade dele é ainda maior. Ministro, para encerrar nossa conversa, Lula está bastante focado no cenário internacional, obviamente G20, visita oficial do Xi Jinping, agora amanhã e depois pacote do corte de gastos. O governo reclama muito que é uma obsessão do mercado financeiro e da imprensa, mas tem expectativa de anúncio? Olha, o presidente Lula está focado aqui. Amanhã é uma agenda importantíssima para o Brasil. Essas reuniões bilaterais que nós temos realizado aqui são muito importantes. A reunião com os Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, a reunião amanhã com a China. E de forma direta ou indireta, isso tem relação, né, com a economia brasileira, com a expectativa. E vocês já vêm batendo nessa tecla há vários dias, né? Vai sair amanhã, vai sair na semana que vem. Quando é que vai sair o anúncio? Vai sair a hora que o presidente Lula achar que está maduro. Não tem um ponto que está trancando, não tem uma coisa que está trancando. O presidente tem um leque de alternativas com relação a vários pontos, a vários itens. No momento que ele achar adequado, poderá acontecer essa semana ou não, ele vai fazer os anúncios que ele achar que são, né, os anúncios que devem ser feitos, necessários. E isso vocês vão ficar sabendo com certeza em primeira mão. Ministro, agradeço muito a entrevista do senhor. Vamos esperar agora como vai ser a fala do presidente Lula com a imprensa. Obrigado. Grande abraço e eu que agradeço a vocês.